Bem-vindos à nossa reunião 5 do dia 4. Vamos discutir algumas questões. Foi aprovado essa semana os critérios de aprovação desse curso específico. Nós tínhamos uma diferença aqui relacionado a este ponto aqui, ó, a prova presencial. Então, antes nós íamos ter uma prova presencial, não vai ter o retorno das aulas presenciais até o final do semestre. O final do semestre está previsto para 15 de agosto, então nós vamos ter aí uma prova remota. Então, lembrando, há dois critérios importantes, que é a entrega das listas de exercício, tá? E depois a gente vai ter uma média final aí composta pela média das listas e essa prova remota que teremos aí ao final do semestre. Exame final. Caso o discente tenha uma nota final abaixo de 5 e uma frequência mínima aqui, a frequência está relacionada à entrega das listas de exercício, vocês poderão fazer o exame e aí a nota final será a sua média final, mais a nota do exame dividido por 2. Então é a média entre a média final e a nota do exame de você. E aí, para aprovação, você tem que ter uma nota final maior ou igual a 5. Nessa aula 4, nós já explicamos lá nos vídeos, entender as mudanças do equilíbrio de mercado, definir a elasticidade de preço da demanda e os fatores que influenciam, definir o conceito de receita total e das outras elasticidades. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cálculos de elasticidade. Mas primeiro, eu queria propor algumas discussões com vocês. Pessoal, vocês viram essa reportagem aqui? Com aumento de 30% na venda de sorvetes no Rio, faltam frutas nas fábricas. As vendas estão maiores do que em dezembro e o mesmo período do ano passado. Isso aqui é uma reportagem do dia 17 de janeiro de 2019. O que poderia ter ocasionado este aumento na demanda de sorvetes? Carlos, fatores climáticos, muito bom. Pode me dar um exemplo? Que exemplo a gente pode ter aqui de fatores climáticos que poderiam aumentar essas vendas de sorvete? No verão, as pessoas consomem mais sorvete. Muito bom, Carlos. Só que na reportagem ele deixou um fato bem interessante para nós. Houve um aumento entre o mês de dezembro, que também é verão, que também é quente, e o ano passado. Entre inverno e verão, tudo bem. Esse é um argumento muito válido. Esse especificamente comparando ano a ano, né? A gente fala ano versus ano. Férias, pode ser, vou colocar aqui, Juan, obrigado. O que as férias intervêm, gente? Muita gente vai para a praia, interessante. Eu esqueci de falar, tá? Essa reportagem é do Rio de Janeiro. Ele está falando da demanda de sorvetes na cidade do Rio de Janeiro. Seria um fator interessante, sim, Juan, porque há um aumento, né? O pessoal no verão desce para a praia, tem um aumento no número de consumidores. Isso também pode afetar a demanda por um determinado produto, sim, numa região. Aumento de preços de produtos semelhantes? Poderia ser, Felipe. Poderia ser, né? A reportagem não traz nada relacionado, mas poderia ser o quê? Aumento do preço semelhantes. Eu posso colocar aqui bens substitutos? Vou colocar aqui, sim. Promoção, boa, Bianca. Aumento da renda. Juan falou aumento da renda. Muito bom. Rafael falou propaganda. Boa, Rafael. Então, todos esses fatores realmente têm uma influência dentro da demanda por determinado bem e serviço. Especificamente para sorvetes. O Carlos tinha falado dos fatores climáticos. Sim, eu acho que foi um dos grandes fatores de influência nesse ponto. Como a comparação ano a ano houve um aumento de 30%, quer dizer o quê? Que provavelmente o verão daquele ano, né, do ano de 2019, no período da reportagem, foi um verão assim acima da média, em que as temperaturas médias estavam mais altas. Temperaturas mais altas, nós mexemos com o desejo dos consumidores em consumir sorvete. Temos como resultado um aumento na demanda por esse produto específico. Riqueza e sua distribuição são coisas que afetam a demanda, a renda também, preço dos outros bens, né, tanto bens substitutos como complementares, fatores climáticos e sazonais. Então, se é verão, se é inverno, é algo sazonal. Se é um fator climático, por exemplo, verão, está mais quente que o normal, também foi um fator que influenciou a propaganda, hábitos, gostos e preferências dos consumidores, as expectativas sobre o futuro. Nesse caso, não teve impacto, né? E a facilidade de crédito. Ninguém vai pegar um empréstimo aqui para
fazer a compra, por exemplo, de sorvete. Mas, uma casa própria, por exemplo, sim, né, teria uma influência aí na demanda desse bem da casa própria. O que aconteceu aqui com a curva de demanda do mercado de sorvete? O que vocês acham que aconteceu nesse ponto? Ah, muito bem. A Júlia deu a contribuição aqui, ó. Ela foi para a direita. Júlia, se ela foi para a direita, quer dizer que a gente teve o quê? Um deslocamento da demanda. Sim ou não? Ah, muito bom, Júlia. A Júlia falou que sim. Então, nós tivemos um deslocamento da demanda aqui para a nossa direita. Muito bem, pessoal. Isso mesmo. Bom, foi para a direita. Legal. Curva da oferta. Houve alteração? Não. A Júlia falou que a curva da oferta não teve alteração. Quando que nós conseguimos alterar a curva da oferta? Lembrando que oferta está relacionada à produção, está relacionada aos vendedores. Aumentar a curva de oferta, nós teríamos que ter o quê? Entrada de novos players no mercado de sorvete ou investimento em equipamentos e produção para aumentar a produtividade das empresas que já atuam no setor, aumentar a capacidade produtiva dos players que já estão lá. Num curto prazo, isso se torna muito difícil de acontecer. Neste caso, a curva da oferta permaneceu parada. O que mudou? Foi a curva de demanda. Como a Júlia falou, deslocamento da demanda, curva para a direita. Muito bom, gente. O que vai acontecer no curto prazo com o ponto de equilíbrio, gente? A quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. Subir. O Juan falou, subir. O Thiago Augusto falou, vamos se alterar? A Júlia falou, o ponto de equilíbrio vai mudar. O ponto de equilíbrio vai mudar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ponto de equilíbrio vai mudar. Vai mudar para onde? Vai subir? Vai descer? É muito complicado a gente ter essa percepção aqui. Vou fazer uma proposta para vocês, então. Vamos fazer aqui um exercício. Curva de oferta. S de supply, a oferta. Primeira curva de demanda da D1. Tivemos aqui um deslocamento para a direita dessa curva de demanda devido às temperaturas mais altas deste verão. E vamos aqui para uma demanda D2. Vamos perceber aqui, gente. Olha o ponto de equilíbrio aqui, ó. Quantidade 1, num preço 1. Nós temos aqui o equilíbrio 1. Com o aumento, com o deslocamento da curva de demanda, nós vamos atingir aqui um novo ponto de equilíbrio, um ponto E2. O que a gente consegue perceber aqui, gente, graficamente? Então, nós vamos ter um aumento na quantidade de equilíbrio e vamos ter aí também um aumento nos preços deste sorvete. Tanto a quantidade de equilíbrio como o preço de equilíbrio vão aumentar. Vai mudar, o ponto de equilíbrio se altera. Então, nós vamos ter o quê? Um preço de equilíbrio maior e uma quantidade de equilíbrio também maior. Agora, vamos ao a mais dessa reportagem aí. Ela traz outras informações muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Quais são essas informações aqui? O resultado são fábricas funcionando de segunda a segunda, aumento de quase 100% na demanda por algumas frutas, reprogramação de compras no varejo e investimentos em veículos para entrega. Isso indica que o fator específico não é só porque é verão. É verão e provavelmente está mais quente. Segundo eles, mesmo o planejamento mais otimista feito após a eleição não previu o aumento da demanda a que estão assistindo. Há crescimento de 30% na zona norte e sul da cidade, 20% na oeste, 22% no centro e 10% na região dos lagos. O aumento na demanda fez o preço do sorvete consumido fora de casa subir 0,94% no mês de dezembro, quase 2/3 de todo o reajuste, 1,58% do que o produto acumulou no ano de 2018. De acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Adiantando alguns pontos, gente, alguém sabe o que mede esse índice de preços ao consumidor? Inflação. Pedro falou inflação. Rafael falou inflação.
Juan, inflação? Sim, gente, o IPC é o nosso índice de inflação no Brasil. Ele é o índice que é a medida da inflação aqui no Brasil. Olha que interessante essa outra informação aqui. Matéria-prima de alguns sabores populares, as frutas também ficaram mais caras no último mês do ano, coincidindo com a maior procura e problemas na safra, provocados pelas condições climáticas. Lembrando que toda vez que nós temos um aumento nos custos de produção, a gente inibe a entrada de novos vendedores no mercado. Fica claro o efeito sazonal da estação mais quente do ano, com muito sol, o que diminui a oferta de muitas frutas. E tem também efeito de alta no preço por causa do aumento da demanda. Isso aqui a gente já provou. A gente acabou de provar, fazendo uma análise bem rápida, o porquê dos preços terem subido. Deslocamento da curva de demanda, novo ponto de equilíbrio desse mercado. Apontou André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor no Instituto Brasileiro de Economia da FGV. O aumento pela demanda por sorvete poderia afetar de alguma forma o mercado de sucos naturais? Sim, a Júlia falou sim. Como, Júlia? O que tem a ver sorvete com suco de fruta natural? Ah, a Júlia falou. Sim, porque as frutas estão em falta. A Beatriz deu uma contribuição bem legal. São bens substitutos? São bens aí, quando a gente pega algo refrescante no verão, né? Optamos aí por um suco natural, geladinho, ou por um sorvete? Poderia ser. A Júlia falou que afeta sim, porque as frutas estão em falta. Bens substitutos. Só que aqui, Beatriz, eu vou colocar um ponto a mais. Vou colocar aqui, ó, de produção. Eles são bens substitutos de produção. Os valores aumentariam, segundo a Natália Naomi, por conta do aumento da demanda. Muito bom. Então, o aumento no mercado de sorvete vai ter um impacto aí na venda de frutas. Vai haver uma maior demanda por frutas, como a reportagem nos mostrou. Vai o quê? Encarecer o produto fruta. Porque a demanda da fruta também vai ter um deslocamento. A gente vai ter uma procura maior pelas frutas. E, gente, dá para a gente plantar uma árvore de uma hora para outra e nascer mais fruta? Não. Ele até falou assim, o fator clima acabou prejudicando também a produção de frutas. Olha que legal, gente. Juan deu uma contribuição aqui. O comerciante vai optar por vender mais sorvete ao invés de suco. Sim, poderia ser. Esses pontos aqui, ó, são importantes. As frutas estão em falta e os bens substitutos de produção. Por quê? Se eu tenho uma fruta aqui, vamos fazer aqui uma fruta. Esse abacaxi no mercado, ele pode virar um sorvete ou pode virar um suco natural. Não há aumento da produção de abacaxi de uma hora para outra. Por quê? A gente tem que ter mais árvores de abacaxi. Então vai haver o quê? Uma escassez de abacaxi no mercado ou de outras frutas no mercado. Isso vai encarecer também essa matéria-prima para os produtores de sucos naturais, que vão ser afetados também aí pelo aumento da demanda do sorvete, né? O nosso estudo econômico nos permite conseguir enxergar essas relações entre os mercados. E é para isso que nós estamos estudando, para que vocês tenham noções de como esses fatos vão afetando os mercados que vocês atuam, para que vocês, no futuro, possam tomar boas decisões baseadas aí numa análise de dados, baseado aí em demandas, análise de demandas e ofertas em si. Alguém me perguntou por e-mail ou em algum lugar como que nós achamos a função de demanda por determinado produto. Estatística. Nós temos modelos estatísticos que a gente pode estimar aí essas funções. O que era importante no modelo estatístico ou numa modelagem a gente reconhecer? Quais são os fatores de influência? Porque eu vou buscar, na minha análise de dados, esses fatores de influência. Então, tudo isso que a gente falou, redistribuição de renda, patrimônio, fatores sazonais, preços de outros bens, são todos importantes dentro da função de demanda. Você, estudante, você aí, futuro empresário, você aí,
futuro engenheiro, você precisa saber quais dados você vai procurar. E aí fazer a construção através ou de métodos estatísticos, modelagem, a gente pode usar aí, sei lá, uma rede neural para trazer um modelo interessante, usar pesquisa operacional, por exemplo, para tentar estimar algo relacionado a essa função. Então, existem várias maneiras de se conseguir chegar a essa função demanda. O mais importante é pesquisa. A gente vai ter que ter muito dado para poder levantar aí esse comportamento da função demanda. Outra perguntinha para vocês, gente. E o mercado de produção de queijo? Vai ser afetado? Será que o mercado de produção... O Rafael falou assim, sim, o leite pode encarecer. Por quê? Ele também é usado para fabricação de sorvete. Então, da mesma forma que a gente tem para frutas aqui, a gente vai ter lá a nossa caixa de leite ficando mais cara, porque há uma escassez desse produto no mercado. Porque ele tanto vai servir para sorvete, como para um queijinho aqui. Nós podemos fazer sorvete ou fazer aqui. Também aumentou o custo de outro insumo importante, o leite, essencial para a produção de picolé de coco, campeão de venda nos 3 estados, né? E aí ele fala um pouco do picolé de coco e tudo mais. Então, a gente pode ver que esse aumento da demanda por sorvete não vai afetar só o mercado de sorvete, vai afetar o mercado de sucos naturais, o mercado do leite, o mercado da produção de queijo, pode afetar muito mais coisas. Vocês, dentro da área específica que vocês vão atuar, prestem atenção nesses fatores. Podem influenciar a demanda por determinado produto. Por exemplo, vou entrar no mercado, você vai fazer uma análise de oferta dos players daquele mercado, tudo que pode afetar a longo prazo, a curto prazo. Esse fator aqui que a gente está tendo agora, que desde 1918 nós tínhamos, que é a questão da pandemia, nós estamos esperando aí de 3 a 4 ondas dessa pandemia. A China já está entrando aí numa segunda onda de contágios. Precisamos aí levar em conta esses fatores, como isso vai influenciar todas as decisões de vocês, como futuros empresários, como futuros engenheiros atuando na área industrial. Vamos aqui para o cálculo de EP. Nós podemos calcular a elasticidade preço da demanda no ponto ou no ponto médio. No ponto, nós vamos usar os acréscimos finitos ou por derivada. Como nós calculamos a elasticidade preço da demanda no ponto por acréscimos finitos? Então a gente vai ter aqui, ó, preço naquele ponto, a quantidade demandada naquele ponto, vezes a variação da quantidade, a variação na quantidade demandada, dividido pela variação do preço. Então, vou pegar aqui, ó, o ponto A. Estão vendo aqui o ponto A? Eu vou pegar aqui, ó, o preço no ponto A, a quantidade demandada no ponto A, vezes a demanda, de acordo com a alteração que eu tiver aqui, para um outro ponto aqui, por exemplo, um ponto C. Se eu quiser calcular aqui, ó, no ponto B, eu vou usar daí preço no ponto B, quantidade no ponto B, a variação para onde eu for, sei lá, eu vou de B para C, vai depender daí para que ponto que eu vou nessa curva. Muito bem, gente. Vamos aqui calcular, para a gente calcular aqui, ó, dados. Dados que o preço inicial, R$10, né? O preço no mês 0 aqui, 10. O preço no mês 1, 15. Quantidade 0, né? Quantidade no mês 0, 120. Quantidade no mês 1, 100. Aumentei, lembrando, lei da demanda, aumentei preço, diminuir a quantidade demandada. Calcular a necessidade preço da demanda no ponto inicial 0. Os pontos P0 e P1 podem ser relativos a diferentes meses. Por exemplo, 0 é janeiro e 1 é fevereiro. Como que nós vamos calcular? Pela elasticidade preço da demanda, vamos calcular aqui, ó, no ponto 0. No ponto 0 o preço é 10. Quantidade demandada no ponto 0, vou colocar zerinho aqui, ó, vai ser 120. Multiplicado pela variação na quantidade demandada. Vamos pegar aqui a variação na quantidade demandada. Final menos inicial, 100. Menos 120, dividido pela variação do preço. Final menos inicial.
Aqui a gente vai perceber o quê? Isso aqui vai dar negativo, isso aqui vai dar positivo. Como nós estamos calculando o módulo, nós vamos colocar aqui 0,33. Nós vamos ter uma elasticidade aqui de 0,33333. Aqui daria negativo, a gente tirou o módulo só para fazer essa análise. E a elasticidade no ponto por derivada? Quando que a gente vai usar a derivada? Quando a gente tiver definido a função da demanda. Se a função da demanda levar em conta apenas o preço do bem, nós vamos usar a derivada. Se a função da demanda levar em conta fatores como preço do bem e outros fatores, renda, preço dos bens substitutos, aí nós vamos ter que usar o quê? A derivada parcial. Dada a função demanda de um bem I, a função demanda está aqui, ó, QD é igual a 40 menos 2PI, calcular a elasticidade de preço da demanda no ponto P igual a 2. Eu sei que o preço é igual a 2. Qual é, gente, a quantidade do bem I demandada quando P é 2? E aí eu vou fazer o cálculo. O que eu vou fazer? Vou jogar aqui na minha função demanda. 40 menos 2 vezes 2, nós vamos ter um valor de 36. E aí, para a gente fazer o cálculo no ponto, vai ser módulo EPP, vai ser igual ao módulo daí de P, que é 2, QD, a gente acabou de calcular 36, vezes, quanto é, gente, a derivada da função QD por P. Lembrar aqui, ó, derivada 1 cai multiplicando, o que é constante, né? O que não tiver P é 0, e aí vai ficar o quê? Igual a menos 2. Derivada vai ser menos 2. Lembrar que nós estamos tirando módulo. E aí nós vamos ter aqui 0,11. Que tipo de demanda é essa, gente? Inelástica, elástica, elástica unitária. O Felipe falou elástica, a Júlia falou inelástica. Lembrando que essa daqui é inelástica. Como que a gente sabe? A inelástica, o nosso módulo de EPP, né, a elasticidade de preço da demanda, ela é menor que 1. Então, nós sabemos que essa demanda aqui, ela é inelástica. E aí, a gente tem mais uma aqui, pessoal. Olha lá, dada uma equação demanda, agora, eu quero que vocês percebam o quê? Que a nossa função demanda, ela não depende só de preço. Então, ó, nós temos como variável aqui preço e renda. Para preço igual a 5, a nossa renda é de 1.000. Precisamos calcular o quê? A quantidade demandada. É só substituir na função. Então, vai ser 20 menos 4 vezes 5 mais 0,4 vezes 1.000. Nós vamos ter aqui uma quantidade demandada neste ponto de 400. Né? Vamos, então, calcular aí a elasticidade, preço da demanda. Vai ser P no ponto, Q no ponto, preço no ponto, a demanda no ponto, a derivada parcial da função de demanda pelo preço. Vamos fazer a derivada parcial aqui. Derivada parcial, as variáveis que não são a variável de derivação, eu vou considerar como constante. Então, isso aqui, ó, vai zerar, isso aqui vai zerar, 1 cai multiplicando, vai dar menos 4. Então, vamos ter aqui 5 por 400, EPP, 5 por 400, vezes menos 4, lembrando que nós estamos analisando o módulo. E aí nós vamos ter aqui um valor de 0,05. Uma demanda bem inelástica. Pessoal, olha que interessante. Eu quero que vocês observem essa curva de demanda aqui. Que eu quero dar uma característica que eu não falei nas aulas para vocês. Se nós calculamos a elasticidade preço, primeiro, eu fiz o ponto de 2 a 4, eu achei uma elasticidade de 6. Então, do ponto 2 para o ponto 4, elasticidade de 6. Do 4 para o 2, não teria que ser a mesma, por ser a mesma inclinação? Ela é uma reta? Essa curva de demanda não é uma reta? Mas se a gente fizer o cálculo de 4 para 2, nós vamos perceber o quê? Que vai dar diferente, vai dar 2,66. É um fato muito importante da gente entender. Em diferentes pontos dessa curva de demanda, nós vamos ter diferentes comportamentos de elasticidade. Nós vamos ter elasticidades diferentes. Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Toda vez que a gente tiver 2 pontos, nós não podemos calcular a elasticidade de preço da demanda dessa forma. Nós vamos calcular de que forma? Através do ponto médio, ou também chamado no arco.
Se quisermos elasticidade num trecho da curva da demanda, em vez de um ponto específico, tomamos a média dos preços e a média das quantidades. Tudo bem? Pegamos a média, em vez do preço no ponto, a gente vai pegar a média dos preços. E aí, em vez de a quantidade no ponto, a gente vai pegar a média das quantidades. Dessa forma, tanto de 2 para 4 como de 4 para 2, a gente vai ter a mesma elasticidade. Fazendo a derivação, né? Em vez de fazer a variação, quando a gente faz uma variação infinitesimal, a gente vai ter aqui a derivada de Q por P. Tá? É a mesma coisa, só que aí trabalhando com variações infinitesimais. Então, vamos fazer o cálculo deste daqui também. Elasticidade de AB vai ser igual preço em 0 mais preço em 15 dividido Q0 mais Q1 vezes delta Q e delta T. Aqui está invertido, tá, gente? Lembrando que nós estamos analisando aqui o módulo. E aí nós vamos chegar no resultado de aproximadamente 0,45. Também é uma demanda inelástica. Então, nos diferentes pontos, nós vamos ter aqui diferentes elasticidades. Então, deste ponto para este ponto aqui, ó, a minha demanda ela é elástica. Então, o que eu fiz aqui? Calculei a elasticidade através do ponto médio. E aí a gente pega aqui. Nesses primeiros pontos aqui, ela é elástica, 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 elástica. Chega no ponto médio, ela vira elástica unitária. Abaixo aqui do ponto médio, nós vamos ter demandas inelásticas. O que a gente consegue enxergar nesse ponto? Só fazer algumas considerações antes. Embora a inclinação da curva de demanda linear seja constante, a sua elasticidade ela não. Por quê? Inclinação é a razão entre variações de duas variáveis, enquanto a elasticidade é a razão entre as variações percentuais das duas variáveis. Por isso que a gente tem uma diferença aí entre a inclinação e a elasticidade. Quanto mais alto o preço, mais elástico é. Ou seja, uma diminuição no preço, quando o preço está alto, você tem uma resposta em cima da quantidade muito maior do que a diminuição do preço que você teve. Agora, quando o preço já está mais baixo, a demanda passa a ser inelástica. Ou seja, se eu vario, por exemplo, 10% no preço, eu vou ter uma alteração da demanda ali menor que 10%. Sei lá, 4%, 5%, 3%, dependendo da elasticidade. Então, essa é uma característica bem legal da gente enxergar em relação à caracterização da elasticidade de uma demanda. A parte superior aqui, elástico. No meio, ponto médio, elástica unitária. Aqui para baixo nós vamos ter inelástica. Receita total, a gente viu que é a receita total. Eu vou pegar aqui o preço do produto e vou multiplicar pela quantidade do produto. E aí nós vamos ter esta área aqui equivalente ao quê? Aos ganhos ou gastos, né? Ganhos dos vendedores ou gastos dos consumidores. A demanda inelástica, nós vimos, aumentamos o preço, o que vai acontecer, gente? Quando a gente tem um aumento de preço na demanda inelástica, nós vamos ter um aumento do RT, ou seja, a gente vai ter um ganho maior quando a demanda for inelástica. E aí, a gente vê, na demanda inelástica, o preço aumenta, por quê? A variação na quantidade demandada, ela vai ser o quê? Menor do que a variação de preço. Então, ó, se o preço sobe 10%, né, se a minha variação de preço é maior que 10%, a minha variação na quantidade demandada, ela vai ser o quê? Menor que esses 10%. Então, ela vai responder o quê? De maneira mais tímida a alteração desse preço. Isso é a característica do quê? De uma demanda inelástica. Bens, por exemplo, necessários ou essenciais são considerados com demanda inelástica. Por quê? Uma alteração do preço não vai ter um impacto tão grande na quantidade demandada. A pessoa precisa daquele bem. Então, ela vai pagar o preço que for. Por exemplo, médico, né? Você tem que ir no médico, você vai pagar aquele valor que o médico está te cobrando. Se o preço cair, QD aumentará e a RT vai cair. Para a demanda elástica, quando nós temos um aumento no preço,
nós vamos ter aqui uma diminuição da receita total desse vendedor. A resposta da quantidade demandada, ela é maior do que a do preço. Então, por exemplo, se a gente tem uma alteração do preço aqui de 10%, um aumento de 10%, a gente vai ter uma alteração da demanda aqui, uma queda de demanda, maior que 10%, 11, 12, 13 e assim por diante. Por isso que quando a CP aumentar, RT diminuirá. E se CP cair, o RT aumentará. Por quê? A resposta do QD vai ser maior do que esse aumento ou essa diminuição do preço. Isso é característica do quê, gente? Da demanda elástica. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece quando a RT, quando a demanda ela é elástica unitária? Como a nossa variação na quantidade demandada, ela é proporcional à variação do preço, o que um perder, o outro vai ganhar. E em termos da área, da receita total, a nossa receita total vai permanecer constante. Tabelinha aqui. Então, aqui, ó, aumentei, eu tenho demanda elástica. Aumentei 1% o preço, a minha redução na quantidade demandada vai ser maior que 1%. Eu vou ter aí uma diminuição na receita total. Se eu reduzir o preço em 1% numa demanda elástica, por exemplo, num bem de luxo, eu vou ter um aumento aqui maior que 1% na quantidade demandada, a minha receita total vai aumentar. Na inelástica acontece ao contrário. Então, ó, aumento de 1%, eu tenho uma redução na quantidade demandada menor que 1%, a minha receita aumenta. Redução de 1% no preço, aumento menor que 1% na quantidade demandada, a minha receita total diminui. No caso da elástica unitária, não vamos ter nenhum tipo de alteração. Então, essa diferença da resposta de preço com a variação da quantidade demandada é o que explica essa variação da receita total. Uma coisa que eu falei nos vídeos, esqueci de falar aqui, ó. Quanto mais na vertical estiver a nossa curva de demanda, mais inelástica vai ser a elasticidade dela. Quando a curva vai assim, ela vai deitando, ela tende a ficar mais elástica. Essa é uma forma rápida da gente tentar entender aí, tentar bater o olho e conseguir enxergar essa característica aí. O PEP, né, o PEP+, que aí eu não lembro, é o PEP tradicional, mais Venezuela, ou mais alguns outros países que eu já não lembro quais são. Mas são os maiores produtores de petróleo. Pressiona por maior adesão a cotes de oferta. Não decide sobre novas extensão. Isso aqui é uma notícia do dia 16/6. E aí eu pergunto para vocês, gente, com essa notícia, a gente consegue... Quais são os impactos dessa notícia na oferta de petróleo e no preço de mercado? Vai alterar a oferta ou a quantidade ofertada? Se eu altero a oferta, eu tenho um deslocamento da curva de oferta. Se eu tenho alteração na quantidade ofertada, eu vou ter deslocamento em cima da curva de oferta. Nós vamos ter aqui, gente, uma alteração na curva de oferta. Bem? Então, nesse caso, a gente tem uma alteração na curva de oferta. E agora, gente, eu quero que vocês pensem o que vai acontecer com o preço de mercado desse petróleo. O preço vai aumentar. Boa, Rafael. Então, o preço do petróleo, ele vai aumentar. E é exatamente por isso que eles querem reduzir essa oferta no mercado. Bom, se o preço vai aumentar, a gente já tem uma característica importante. A minha segunda pergunta é possível saber que tipo de elasticidade da demanda caracteriza o bem petróleo a curto prazo? Baseado nesse ponto aqui, ó, que nós vamos ter um aumento do preço do petróleo pela redução da oferta, pelo deslocamento da curva de oferta para a esquerda. O que vai acontecer? Qual é a característica da elasticidade desse bem petróleo a curto prazo? Vocês conseguem saber? Inelástico? Mas por que inelástico, Felipe? Felipe falou que é inelástico. Vou colocar aqui, ó, inelástico. Será que é inelástico? Será que é elástico? Dá para saber? Só com essas notícias que a gente tem aqui? Porque a empresa ia ter receita maior ofertando menos. Boa, Felipe, matou a pau. Exatamente isso. Porque, ó, se o preço sobe, né, eu estou ofertando menos no mercado, o preço sobe, qual é a elasticidade em que o nosso RT, a receita total, sobe com a subida do preço? É exatamente quando
a demanda é inelástica. Muito bem, Felipe, é isso mesmo. Colocamos aqui, ó, no gráfico, gente, olha como que é o gráfico a curto prazo da oferta de petróleo. Então, se a gente pegar aqui, ó, uma oferta inicial aqui, ó, em E0, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó, 17 vezes 12, nós vamos ter aqui, ó, 204 milhões de dólares. Para E igual a 1, ó, diminuí a oferta, desloquei a oferta para a esquerda. Estão percebendo aqui? Para onde que vai essa situação aqui, ó? 16 vezes 25. A receita total aqui, ó. Opa, desculpa, gente. Não é RT aqui, tá? Aqui, ó. RT 0. E aqui 400 milhões é a receita total em 1. Por isso que eles fazem o quê? Vamos diminuir a oferta, nós vamos cobrar mais pelo nosso produto e mesmo assim nós vamos ter aqui um rendimento total maior. Olha que interessante, gente, essa questão da elasticidade. Lembrando, gente, nós temos aqui um fato muito interessante que a curto prazo acontece isso. A longo prazo, o que vai acontecer? Né? Eu cobrar muito caro, eu vou ter investimentos aí em carros elétricos, as pessoas vão parar de andar de carro, vão começar a andar, vão se mudar mais perto do trabalho, vão andar mais de transporte público, e aí a demanda por combustível cai. Então, a longo prazo, essa elasticidade se modifica. Lembra que um dos pontos importantes na hora da análise da elasticidade é ver o horizonte de análise que a gente está tendo de tempo. Num curto prazo, ele é inelástico. No longo prazo, o petróleo tende a ser elástico. Essa é a dica aqui. Boa, Felipe. Entendeu o conceito? Fico feliz. É esse ponto mesmo. Galerinha, a lista já está disponível para vocês. Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu estava aceitando trabalhos atrasados, mas não vou mais aceitar listas de exercício fora do prazo, gente. Eu estou dando 15 dias para vocês fazerem os exercícios. 15 dias é tempo para dedéu. Lembra, essa lista de exercício aí, ó, ela é de múltipla escolha, sem justificativa, tá? Que eu quero fazer um exercício aí junto com vocês, mas usem como autoavaliação para ver se vocês estão entendendo, gente. Se vocês estão conseguindo acompanhar a matéria, tá bom? E tem uma questão específica que vocês têm que postar ou o PDF, ou em JPEG, ou outra imagem, pode ser TIFF, tá? PNG, que é um bem comum do celular, ela é dissertativa e vocês têm que aí justificar ela para mim. Aí vocês têm que postar esse arquivo, essa foto aí para mim. Eu deixei algumas regrinhas lá na alternativa, na questão, e eu gostaria que vocês me relatassem, gente, problemas, tá bom? Se vocês enfrentarem problemas, para eu poder ajudar vocês, porque a nossa prova remota vai ser algo muito próximo disso daí. Então era isso, a nossa aula de hoje. Quero agradecer a todos vocês. Gente, bom final de semana, bons estudos e até a próxima, tá, pessoal? Um abração. Tchau, tchau.